mais uma edição do Café com Fabiana Monte no ar. E o tema de hoje são alergias respiratórias. E quem está aqui ao meu lado hoje é o médico otorrino, doutor Rodrigo Lordelo. Tudo bem, doutor? Um prazer recebê-lo. Bom, o prazer é meu, agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você e eu espero que seja muito proveitoso para todos. Com certeza será. E estamos aí vivendo esse período de inverno, né, doutor? Um período onde a gente percebe que aumenta muito esses problemas respiratórios, sobretudo nas crianças. A gente tem visto aí um número imenso de crianças gripadas com diversos problemas nesse sentido. O que fazer para protegê-las? Bom, na verdade eu vou falar inicialmente com relação à própria estação. O que é que acontece nesse período de inverno? Porque aumenta a incidência das doenças respiratórias, né? O inverno em si, a temperatura mais fria ou a temperatura um pouco mais quente no verão, não interfere tanto a temperatura. O que acontece é o aumento da umidade do ar, né? Nós ainda temos uma situação que estamos próximo ao mar, recebemos a umidade, né, que vem do mar junto com o período do próprio inverno, aumenta a umidade, com isso você aumenta a concentração dos vírus, né, mais próximo de nós. No clima seco e quente, ele dissipa com mais facilidade. Então, os vírus ficam mais concentrados, então aumenta o número de viroses. E além disso, com a umidade elevada, você vai ter aumento da proliferação dos ácaros. Sim. Fungos, ácaros, esses micro-organismos, eles proliferam muito rapidamente, né? Você vê as roupinhas de inverno quando você deixa guardado. Sim. Aquele cheirinho ali é porque ficou úmido, né? Então, nesse período você também tem aumento das crises alérgicas por aumento do número de ácaros e fungos, né? Nessa época aumenta bastante. E o que é que a gente pode fazer para evitar esses problemas ou, pelo menos, minimizá-los? Pronto. Então, pensando, a gente sempre tem que tratar, né, as coisas pensando na origem e não na consequência. Tratar a consequência não faz muito sentido. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que, já que a umidade aumenta nesse período e que a concentração de vírus também aumenta, evitar as aglomerações, né, evitar estar em espaços fechados. As pessoas que estão com sintomas gripais, né, obviamente usar máscara, evitar sair também para não contaminar outras pessoas, né? As crianças que estão gripadas, evitar ir para a escola para não levar a gripe para as outras crianças, né? Deixar alguns dias ali de observação depois da avaliação médica. E com relação à umidade é isso. Às vezes os pacientes chegam no consultório dizendo: doutor, eu comprei um umidificador de ar para o meu quarto, porque o meu filho tem rinite. E ela mora próximo ao mar, num clima muito úmido que a gente já tem. Então não faz muito sentido, né? É o contrário. Vai permitir que o ar fique ainda mais úmido, né? Não é bem-vindo, né? É diferente de quem mora em lugares distantes do mar, quem mora em lugares altos e distantes do mar, que é um clima mais seco, né? A gente tem regiões mais próximas ali que são mais secas, mas não é o caso da gente. Nós vivemos numa região muito úmida. E o que a gente orienta é exatamente isso. Como a umidade aumenta, né, a gente tem que buscar maneiras de diminuir isso. Então, um dia, mesmo no inverno, você tem dias de sol, como o dia de hoje, um dia bonito, você pode abrir a janela, deixar ventilar, deixar o sol bater. Aquele velho hábito de botar o colchão e o travesseiro para tomar sol. Sim. É muito efetivo, né? Porque o calor intenso do sol mata ácaros, né? Mata os fungos. Então, são medidas ambientais que trazem uma proteção muito grande. Você manter um ambiente arejado, seco e aquecido é muito melhor do que um ambiente fechado, onde não entra luz, né? Esses espaços que favorecem o crescimento dos ácaros, né? Esses espaços promovem crises de rinite, de asma, né? Que é uma doença mais grave, né? Faz parte da doença da via aérea, né? E que é a mais grave que tem. Então, as crianças que têm, né, tendências a crises alérgicas têm que ter esse tipo de cuidado. E as viroses é isso, aglomerações, né? E evitar o contato próximo com essas pessoas que estão contaminadas. Existe um outro procedimento muito comum, principalmente nesse sentido de se eliminar ali vírus e bactérias, que é a questão da lavagem nasal. Porém, também é um procedimento que a gente deve ter muito cuidado, né, doutor? Exatamente. Olha, eu acho que a lavagem nasal, ela é muito importante. Ela ajuda bastante no controle tanto dos problemas alérgicos, porque faz essa limpeza, né, dos alérgenos, que são os agentes que causam alergia, como os quadros infecciosos também, quando você tem aquela secreção mais espessa, às vezes com cor, né?
e você faz a lavagem nasal, você ajuda o seu organismo a limpar essa substância. Agora, como tudo na vida, você tem que usar o bom senso. Sim. Né? A questão do bom senso. A gente tem que lembrar, né, que atrás do nosso nariz, quando a gente começa a entrar no nariz, logo lá no fundo do nariz, nós temos uma comunicação chamada tuba auditiva, que vai para dentro do ouvido. É o que a gente chama de ouvido médio. Tem o ouvido externo, que a água cai, incomoda, que tem cera. Não estou falando dele, estou falando do ouvido médio, dentro, na comunicação do nariz com o ouvido. Se você injeta o soro, principalmente na criança pequena, com muita intensidade, através de jatos de seringa ou daquela forma onde você joga de um lado para sair do outro, aquilo pode não acontecer nada, mas pode também levar a secreção contaminada do nariz para dentro do ouvido médio, que é uma região que não pode ter líquido, muito menos contaminado, né? Então, esse tipo de higienização nasal deve ser feito de forma meio que escalonada, né? A criança pequena, você tem formulações específicas para isso. O laboratório, as farmácias têm bastante, né? Você tem o Baby, você tem o Kids, né? Você tem o 360 graus. São apresentações suaves para que o bebê ou a criança pequena não tenha uma dor de ouvido na madrugada porque encheu de água dentro do ouvido. Porque ele vai ser vaporizado o soro, né? São pequenas concentrações que você pode fazer várias vezes ao dia e você vai ajudar a autolimpeza do nariz. A criança um pouco maior, você pode usar o jatinho. A criança, o adolescente, você já pode usar um jato mais contínuo. Um adulto pode se dar o luxo de usar até a seringa, mas também de forma suave. Então, a partir do momento que o paciente é maior, você pode intensificar um pouco mais. Né? Mas eu, particularmente, eu sou contra o uso de forma, digamos assim, um pouco mais acima da necessidade. Eu sempre comento com os pacientes, e isso é uma coisa, exemplo, assim, que marca muito, e aí a mãe que está angustiada, ela acaba absorvendo e passando essa informação adiante. Eu uso um exemplo sobre, como se fosse uma folhinha no riacho, né? Aquela folhinha que está indo no riacho e ela engancha em uma pedra. Você precisa pegar aquela folha e levar lá na foz do rio, lá no mar, ou você dá um tombinho na folha e ela sai no curso dela natural. Ou seja, nós, seres humanos, temos milhões de anos de evolução para chegar a um sistema de autolimpeza maravilhoso com milhões e bilhões de cílios, né, que fazem uma autolimpeza através do muco e tudo. E você vai esquecer que existe esse mecanismo e vai fazer do nariz uma limpeza com lava-jato. Tá entendendo? É uma questão de bom senso. Uhum. Você não precisa lavar como se fosse um objeto. O nariz tem um sistema de autolimpeza muito bacana. O que ele te pede é um auxílio. E esse auxílio é o soro. Então você pode lavar com soro fisiológico, mas como um auxílio. E não como aquela necessidade de ver sair a secreção toda de vez e ficar todo mundo feliz porque saiu a secreção toda. Mas, gente, calma, não precisa. Porque daqui a pouco o organismo continua produzindo. Vai continuar produzindo, secreção. Sim. Então não tem por que você estar querendo esvaziar o nariz do seu filho. Não é por aí. Existe já. Nós temos, como seres humanos, como seres biológicos, um sistema de autolimpeza da via respiratória muito eficiente, muito bacana. O que ele pede é um apoio, um empurrãozinho na folha através do uso do soro fisiológico. Eu sou mãe de uma criança de 6 anos e recentemente eu vivi uma situação de dor no ouvido durante uma crise respiratória. Esse fato é muito comum entre as crianças? Olha, essa dor de ouvido, principalmente aquela dor de ouvido no meio da madrugada que a criança acorda chorando de dor e tal, é mais comum nas crianças. A gente chama de otite média aguda. A otite porque é a inflamação do ouvido. Sim. Média porque é interna, não é aqui fora. Né? Que é diferente do verão. No verão você tem muito aqui fora por causa da piscina. Né? No inverno você tem mais dentro por causa das vias respiratórias que infeccionam e tal e levam dor de ouvido. Neste caso aí, a maioria é por agentes infecciosos mesmo. A criança está com a via respiratória ou por vírus ou com bactéria, né? E aí num espirro, numa tosse, né? Num assoar de nariz ou até pela própria proximidade. Essa região que deveria ser estéril vai ser contaminada e vai inflamar. Né? Esses quadros são tratados com medicação mesmo. A gente tem que entrar com um inflamatório potente para tirar a dor da criança, analgésico e às vezes até com antibiótico também, né? Para poder prevenir complicações principalmente e encurtar o tempo da doença. Mas o que me chamou a atenção recentemente, até porque existe, né,
próprias mídias sociais, os meus colegas, bons colegas inclusive, bons otorrinos, bons pediatras, orientando as mães a lavar de forma com jatos e tal as crianças. Eu notei, particularmente, tenho conversado com outros colegas também de outros hospitais, de outras cidades aqui próximas da Bahia, aqui mesmo, um aumento no número de otites por conta da lavagem nasal de forma intensa. Então, é a gente buscar somente isso, o equilíbrio, né? Eu não quero proibir a lavagem nasal, mas também quero que tenha um pouquinho de cuidado, porque o número aumentou muito associado ao uso do soro fisiológico com jato forte, né? Não é que só o soro causa, não. Na verdade, quem mais causa otite média aguda são os agentes infecciosos, são os vírus e as bactérias. Mas eu e alguns colegas aqui próximos daqui da Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, né? E eu tenho como conversado também com algumas pessoas de fora do estado, que tem notado que essa onda de lavagem nasal com muito volume, 10, 12, 15 ml, né, numa seringa, acaba gerando um risco a mais, né? Potencializa o risco e o aumento do número de casos de otite. Então, vamos falar de novidade? Vamos sim. Eu estou sabendo que o senhor acabou de inaugurar uma clínica especialista em otorrino no Boulevard Shopping Camaçari. Antes de qualquer coisa, eu preciso parabenizá-lo pela iniciativa, pela ousadia. A gente fica extremamente feliz, né, quando um novo empreendimento é inaugurado aqui no nosso município. E aproveitar a oportunidade para falar para as pessoas qual a missão, qual o formato desse novo negócio. Bom, eu compartilho com você a alegria, né? Eu estou muito feliz mesmo. É um projeto pessoal, algo que eu tive um desejo muito forte antes da pandemia, né? De ter esse projeto lá dentro do shopping. Eu já venho há alguns anos estudando essa possibilidade e desejando, né? Mas aí veio o fenômeno da pandemia, né? O shopping teve que fechar e tal, e outras coisas foram acontecendo e a gente foi empurrando o sonho para frente. Sim. Agora, com a pandemia estabilizando, né? As coisas voltando devagarinho à normalidade, eu tive essa ideia de botar realmente em prática, né? De abrir essa clínica. Empreender no Brasil, todos sabem, né? Que é difícil. A vida do empreendedor não é fácil. Não é fácil, mas assim, quando a gente tem a vontade, quando a gente domina o que a gente faz, a gente sabe que a gente pode fazer uma coisa bacana, bem feita, né? A gente sabe que existe mercado para isso e que existe uma demanda dos seus próprios. Eu estou aqui na cidade há 12 anos, né? Então, eu tenho muitos pacientes pediam, de certa forma, né, essa opção. Né? Eu já atendo aqui no centro da cidade, na minha clínica há 11 anos, né? Mas eu sentia uma necessidade de ter um outro local de atendimento onde eu pudesse suprir as necessidades, né, e as dificuldades que eu tenho em uma clínica no centro da cidade. Né? Pesquiso sobre o futuro da minha área, o que está acontecendo no Brasil. Né? Eu olho muito para São Paulo, olho muito para os grandes centros. E com certeza esses grandes centros também olham para outros centros maiores ainda. Com certeza. Isso é uma cadeia, né? O que está acontecendo lá, um dia vai acontecer aqui. Então, eu já vi alguns colegas de São Paulo falando sobre isso, sobre o horário de atendimento, né, em turnos alternativos. A nossa vida moderna não permite perder uma manhã, uma tarde de trabalho para ir ao médico, para fazer uma consulta de rotina, um exame e tal. Então, o que eu pensei foi isso. Eu vou criar uma estrutura no shopping, porque eu vou ter coisas que no centro fica mais complicado para mim, né? O centro de qualquer cidade é difícil você estacionar, né? Então as pessoas se queixavam, mas doutor, onde eu vou parar meu carro? Né? Então o shopping a gente tem um estacionamento amplo. Aí eu pensei, não, eu já resolvo um problema, né? Alguns pacientes queriam sair do seu trabalho às 18 horas, ser consultado às 19h30, às 20 horas, 20h30, e aí não tem como te manter uma clínica atendendo do centro até esse horário. Então o shopping facilita, né? Até por questão de segurança, você está dentro de uma estrutura fechada, com segurança Com certeza. Até as 8h30, 9 da noite eu vou estar disponível para atendimento, né? E sem dúvidas, esse é um dos grandes diferenciais. Exatamente. É a partir das 18? Na verdade a clínica ela vai ter o atendimento de 9 às 21. 9 às 21 horário horas. Do shopping. Atualmente, por questões de que a clínica está abrindo, a gente ainda está sentindo as coisas, estou perdendo um credenciamento dos convênios e tal, eu deixei o horário alternativo de 17 às 21 todos os dias, né? Porque às vezes
É uma mãe que o filho bota um corpo estranho no ouvido às 19h30, 20 horas, em Camaçari, ou em Dias Dávila, ou em Simões Filho, ou em Lauro de Freitas, não vai ter um otorrino para tirar. Com certeza. O único profissional que vai estar disponível até as 21 horas sou eu. Então, eu estou tentando sentir essa necessidade, se isso de fato se reproduz na prática, ou será somente uma impressão minha sobre esse problema. Então, eu deixei inicialmente esse horário. Será a única especialidade? Só, otorrino e fonoaudiologia. A gente vai fazer exame de audição, exame do equilíbrio, tontura, labirintite, tudo isso a gente vai ter lá na unidade, está implantando ainda. A audiometria já está ok, e a parte de otoneurologia, né, tontura, a gente está implantando. E otorrino, né, de A a Z, digamos assim. Ouvido, nariz, garganta, o que você imaginar. Então, é uma clínica que eu trabalho com a minha esposa, particularmente, uma coisa muito, digamos assim, individualizada, né? É diferenciada. Né? É uma clínica pequena, não é para grande fluxo de pessoas, mas é para atender justamente essa população que demandava para mim essas queixas. De que queria. Além disso, estar no estrutura de shopping, você aproveita todo o entretenimento do shopping, serviços do shopping, para que você possa maximizar o seu tempo. Eu preciso comprar um presente, eu preciso resolver um problema no saque e eu também preciso no otorrino. Né? Você já faz tudo dentro desse ciclo. E tempo, de fato, é o que temos de mais precioso. Exatamente. Tempo é tudo que a gente tem de precioso. Então, a tendência vai ser a gente ocupar todos os horários, de 9 às 21. Mas vai ser uma coisa progressiva e eu vou estar sempre divulgando nas nossas mídias, sempre procurando divulgar isso aí. E acho que muito em breve já devemos ter outros turnos além desse das 17 às 21. Muito bem, doutor. Te desejo muito sucesso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. Eu sou fã desse seu programa. Muito obrigada. Acompanho também bastante as suas mídias, porque você, além da simpatia, né, você traz pessoas interessantes, entrevistas bem bacanas. Muito honrado em ser convidado por você. Obrigado. Muito obrigada. E a você que está aí nos assistindo, um grande beijo e até a próxima.